Todos. Sempre bom rever os amigos aqui do Jesus Nazareno. A gente teve começo do ano aqui, hoje retornando para falar sobre a lei de adoração, que é uma das leis morais, né? Eu gosto sempre de falar que a maioria daqueles que tenha o segmento religioso e que se diz cristão ou que diz que acredita no Deus único, a gente ainda tem a lei mosaica como a única lei de Deus, né, que fala da divindade. Mas a doutrina espírita ela vai mais longe e ela nos traz as leis morais, que são das leis que nós estamos inseridos nela. E muitas das vezes nós estamos passando por provações porque nós já ferimos essas leis em outras existências, ou mesmo na atual existência a gente fere a lei e acaba sofrendo as consequências, e muitas das vezes sem ter essa consciência, né, que nós estamos ferindo leis divinas. E uma dessas leis, que são 10 leis, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós chamamos de leis morais, uma dessas leis é a lei de adoração, que todos nós carregamos. E boa parte de nós não se dá conta disso, né? A gente carrega a lei de adoração, a gente tem a necessidade de adorar, mas a gente não se dá conta disso. Então hoje eu trouxe um pouquinho dessa questão, da importância da gente refletir sobre essa lei, né? E a maioria de nós ainda está na infância ou na adolescência espiritual. A maioria de nós ainda tem reações infantis na nossa área emocional, ou reações adolescentes na nossa área emocional. E aí Deus, muitas das vezes, acaba tornando-se algo difícil da gente compreender, que aliás o Livro dos Espíritos traz a respeito disso, que no mundo de regeneração e prova, como ainda é um mundo em que a maioria de nós estamos começando a dar os primeiros passos em termos evolutivos, é difícil de compreender mais Deus. E a gente age muitas das vezes de forma inconsciente, mas nós temos a necessidade de adorar. E por não ter a consciência que nós precisamos aprender como adorar a Deus, a gente acaba adorando um monte de coisa. Porque adorar, a gente vai adorar. E sem consciência, a gente acaba adorando coisas que a gente nem percebe. A questão 649, dentro do item finalidade da adoração, Kardec perguntou: em que consiste a adoração? E os Espíritos responderam: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. A próxima pergunta é: a adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? E os Espíritos responderam a Kardec: sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural?
ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso encontramos entre todos os povos, embora sobre formas diferentes. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. É interessante essa questão aqui, porque a gente ainda encontra muitas pessoas que têm medo de Deus, né? Nós encontramos até em algumas religiões as pessoas tementes a Deus, como se Deus fosse aquele Senhor que está olhando tudo que a gente faz. E geralmente quem pensa assim vai tudo errado, né? Porque quando a gente começa a olhar para um Senhor que é censor de tudo, a gente vive com medo e fazendo coisas erradas. E quando a gente compreende que Deus é amor, quando a gente compreende que nós somos espíritos em estados evolutivos, a gente passa a nos olhar com respeito a Deus, com respeito às suas leis que entendem que nós estamos em estágios evolutivos ainda tão pequenos, e que Ele não vai nos censurar das coisas. Nós ainda ouvimos também muitas pessoas dizerem: eu vou fazer isso para agradar a Deus. Deus não agrada nem desagrada do que a gente faz. Ele conhece as nossas limitações. E esse entendimento maior a respeito disso nos traz mais confiança. E isso nos ajuda a conhecer melhor Deus e nos aproximar mais dele. E a gente passa a caminhar sem tantos medos, que é um dos grandes problemas da humanidade, principalmente depois de 2 anos de pandemia, né? Se antes da pandemia o Brasil já era um dos países que mais consumia ansiolíticos, depois da pandemia isso ampliou muito mais. E quando a gente passa a caminhar, entendendo que somos filhos de Deus, filhos do amor, que antes de sermos filhos dos nossos pais, nós somos filhos de Deus, a gente caminha mais confiante pela vida. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que a fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que suportam. O mundo está cheio de pessoas adorando a Deus externamente. Inclusive nós, muitas das vezes, nós também estamos adorando a Deus de maneira externa, né? Nós temos aí quantos templos suntuosos, fantásticos, que foram construídos para Deus. E a gente tem aprendido com a doutrina espírita, e principalmente com Jesus, que o reino dos céus está dentro de nós. Um coração como o do Chico Xavier, né? As atitudes de Chico Xavier, que vem de dentro para fora, elas sim eram uma forma de adoração a Deus. Então a gente ainda começa a pensar nessas questões. A gente precisa aprender a não respeitar o nosso próximo só dentro de um templo religioso. Nós precisamos começar a aprender a respeitar o nosso próximo lá na rua, lá na nossa casa principalmente, que é um dos lugares mais difíceis da gente respeitar o próximo, né? Que a gente até respeita as pessoas que não nos conhecem, as pessoas que não convivem no dia a dia com a gente, mas a família, às vezes, é complicado a gente se relacionar. E a gente precisa entender isso. O que isso é adorar? De dentro para fora. Porque é muito fácil a gente tratar bem as pessoas aqui no Jesus Nazareno.
Agora lá fora é mais complicado. Porque imagina a harmonia desse ambiente. Mas aí, como é que eu faço? Eu preciso criar os meus ambientes. Porque Jesus viveu numa época de um ambiente completamente, mas muito pior do que nós vivemos atualmente. E mesmo assim ele tinha paz de espírito, ele tratava todo mundo muito bem. Ele era um espírito mais evoluído que nós? Muito mais. Porém, os seus exemplos, a gente deve, pelo menos, pensar em algum desses exemplos no nosso dia a dia, para a gente começar a ter novas atitudes. Como é que eu vou ter novas atitudes se eu não penso nessas novas atitudes? Elas vão cair do céu? Deus vai colocar a mão na minha cabeça e dizer: a partir de hoje você será um espírito puro? Como é que eu vou pensar se eu mudar, se eu não começar a pensar nessa mudança, onde eu quero chegar? Sobre a adoração exterior, Kardec perguntou: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E a resposta dos espíritos: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que se vangloria de adorar Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambiciosos dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um sábio vos derrubar ao passar, vós o desculpais, mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez: os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Tudo para Deus é a questão interna, é a vibração, é os sentimentos. Tanto que nas obras de André Luiz, a gente percebe claramente, quando a gente não tem mais essa carne para nos esconder, como é difícil a vida no plano espiritual. Porque aqui a gente consegue se esconder, né? O corpo físico é uma maravilha. O corpo físico não nos deixa as outras pessoas perceberem os nossos pensamentos, a não ser que sejam sensitivos, né? Porque tem algumas pessoas sensitivas que quando chega perto da gente, quer sair correndo. Porque as nossas energias são tão pesadas, né? São tão difíceis, que eles não querem nem ficar perto da gente, né? Mas no plano espiritual, sem corpo físico, tudo é uma questão de vibração. E é isso que a lei da adoração nos fala. O que nós vibramos, o que o nosso coração emite, quais as energias que nós estamos emitindo. Porque os sensitivos aqui da carne já percebem. Agora imagine os espíritos. Muitas vezes a gente coloca na culpa dos obsessores todos os problemas que a gente vive, né? Olha, eu estou passando por isso porque tem um obsessor que, meu Deus do céu, como ele me persegue. E quem atrai o obsessor que me persegue? Então eu que abro a porta, eu que entro numa vibração mais baixa. E aí,
Às vezes o obsessor é eu mesma, né? Porque existem as auto-obsessões. Não existem só os obsessores externos, né? Tem os encarnados, tem os desencarnados e tem as auto-obsessões. E às vezes somos nós mesmos que estamos nos obsediando. A humanidade terrena já cometeu muita atrocidade em nome de Deus e de Jesus. E ainda hoje, quantos de nós que dizemos adorar Jesus, utilizamos da maledicência para atacarmos quem pensa de forma contrária a nós. Utilizamos da intriga para conquistar ascensão social ou pessoal. Uma das grandes preocupações que nós temos nos dias de hoje é com as redes sociais, né? Em que muitos de nós às vezes nos escondemos através das fakes para agredir. Então, é um problema muito sério. E às vezes nós estamos lá no meio. A gente fala dos outros, mas às vezes somos nós. Uma outra questão que às vezes alguém chega nos trazendo alguma informação que a gente não confirma e a gente passa para frente. A gente ajuda a aumentar a questão das maledicências. É um problema muito sério. E aí depois a gente fala, eu adoro Jesus. Então são questões que a gente precisa aprender a se perguntar. Eu estou querendo evoluir espiritualmente? Se eu estou querendo evoluir espiritualmente, eu preciso começar a fazer perguntas a respeito dessas questões. Porque o fato de eu estar no espiritismo não quer dizer nada. O fato de eu ser um passista, de eu ser uma palestrante, de eu ser um médium, não quer dizer nada. As minhas ações e as minhas reações é que mostram quem realmente eu sou. Na questão 656, Kardec perguntou: a adoração em comum é preferível à adoração individual? E os espíritos responderam: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Essa questão ela é muito importante. Adorar a Deus em qualquer lugar, compreendendo que sozinhos a nossa adoração é importante. Mas a nossa adoração conjunta, ela ganha força. A força de um grupo, a gente não consegue dimensionar. Existem hoje nos Estados Unidos vários grupos de médicos que estão associando a religiosidade. Não é religião, é religiosidade. Então, eles formam grupos para fazerem pesquisas, né, do quanto a espiritualidade faz a diferença na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, eles formam grupos para fazer oração para algumas pessoas que estão internadas em hospitais. E também conversam com os pacientes para saber se eles têm algum tipo de espiritualidade. E o que eles têm chegado à conclusão é que aqueles que trabalham a espiritualidade ficam menos tempo internados. As respostas da saúde física dessas pessoas é muito maior. E as orações das pessoas têm uma grande força. Inclusive, uma dessas pesquisas é de uma cidade que tinha muita violência nos Estados Unidos, e eles começaram a fazer preces. E no prazo de um ano, o índice de violência daquela cidade caiu muito. E isso é pesquisa comprovada. Então, às vezes a gente quer ficar em casa, né? Hoje não vou de Jesus Nazareno, não. Mas aqui a gente ganha força. Fazer a prece em casa é de fundamental importância. O evangelho no lar é muito importante. Mas quando a gente se reúne em grupos, a gente ganha força. E a gente também acaba entrando na lei de sociedade.
Porque a lei de sociedade é uma lei natural, a que nós também pertencemos. E quando a gente foge do convívio, a gente fere essa lei. Sabe aquelas vezes que você quer ter uma pessoa para conversar, você quer ter um amigo para conversar, um familiar para conversar, você não consegue? Às vezes nós estamos passando por algo que a gente já teve a oportunidade de fazer e a gente, por livre e espontânea vontade, fugiu. Não quero conversar com ninguém, não quero saber de família, não quero saber de amigos. Aí um dia a gente quer, mas a gente não tem, para a gente aprender a valorizar. Na questão 657, os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? A resposta é não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Às vezes a gente fala, não estou fazendo mal para ninguém. Não está fazendo bem também? Então é o mal. Pela essa leis divina, o fato da gente não fazer o mal não é tudo. Eu preciso não fazer o mal, mas eu preciso fazer o bem. E como eu vou fazer o bem se eu não convivo? Porque Deus não aparece para a gente. Quando nós estamos numa dificuldade, quando nós estamos passando por um problema, a gente faz uma prece. Fala, Senhor, ajuda eu a sair desse problema. Aí Deus se materializa na frente da gente. E de repente aparece um amigo que nos ajuda, um familiar. Eu lembro uma vez que aconteceu um fato comigo. Eu estava passando por eu tive uma crise no trabalho e estava muito mal. E aí eu estava em casa assim, me sentindo a pior das pessoas. De repente bateu palmas e era uma amiga minha, que não era acostumada a vir naquele dia, naquela hora. Quando ela entrou, eu comecei a chorar, porque eu precisava chorar. E aí a gente compreende como é que Deus age. Ele não se materializou, mas ele enviou alguém. E ela me ajudou muito, porque naquele momento eu estava precisando muito ela chorar, estava precisando desabafar, para botar os pensamentos no lugar. Quantas vezes, eu estou precisando de alguma situação e aí, de repente, me vem uma ideia de passar em um lugar. E naquele lugar eu vou ter a solução do problema que eu estou enfrentando. É Deus agindo. Ele não vai se materializar, mas Ele vai agir através de alguém. E para que Ele age através de alguém, imagina a quantidade de espíritos desencarnados que atuaram para que eu mudasse o caminho. Nos livros do André Luiz a gente também encontra muitas dessas histórias, Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e os espíritos vão lá e eles têm aqui um monte de esforço para nos fazer passar por um outro lugar, para encontrar com outra pessoa. E a gente muitas vezes não percebe que Deus está agindo em nós. Então, os maiores desafios da existência do ser humano na Terra são os relacionamentos com os outros seres humanos. Viver nos mosteiros, nos conventos, nas clausuras de forma geral, não ajudou o ser humano a evoluir. Aliás, um dos piores momentos da humanidade foi na época que muitos dos filhos eram obrigados a irem para conventos, contra a sua vontade. Então, filho mais velho, filha mais velha, vai para convento.
E quantos espíritos até hoje sofrem as consequências desses mosteiros, desses conventos, dessas clausuras, né? É nos atritos da convivência que nós desenvolvemos a paciência, o perdão, a tolerância e também estamos integrados à lei de sociedade. No item da prece, a prece é agradável a Deus? A resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. E aqui entra o que aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar. Ele ficou 8 anos no umbral. E o que é umbral? Umbral é só um estado de espírito. Ele ficava tão preso à raiva de ter desencarnado, a raiva de que os espíritos estavam dizendo para ele que ele tinha sido suicida e ele achava que ele não era suicida. A partir do momento, depois de 8 anos, ele faz uma prece, ele consegue enxergar os mentores. Então a prece feita de forma sincera, ela tem muito poder. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Na questão 660A, como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes e praticam a falta de benevolência e de indulgência e que sejam até mesmo viciosas? E a resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Sobre politeísmo. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas se é falso? A resposta: a ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem. Incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum, tornava-se para ele uma divindade. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e disso acreditar em tantas potências distintas, quanto os efeitos pudessem ver, não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. E o politeísmo continua nosso. É muito difícil a gente vencer. No mundo ainda de expiação e prova, a gente ainda acredita em muita coisa. A gente ainda tem muitas crenças. A gente tem muitas crenças, por exemplo, da nossa infância, dos nossos avós, muito dos nossos medos. Refere-se ao que a gente ouviu do avô, da avó, do pai, da mãe, das pessoas mais antigas, as tradições familiares.
que você não pode fazer isso, essa questão de talismãs que a gente ainda precisa, os pezinhos de cabra que a gente ainda carrega, negócio da sorte, do azar, ainda é uma questão de politeísmo que a gente carrega dentro da gente. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque a partir do momento que a gente começa a estudar realmente a doutrina espírita, principalmente o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, a gente para de ter essas crenças. A gente começa a entender melhor, né? O que realmente vai valer para a gente são as nossas ações, são as nossas convicções. E convicções, elas se formam a partir da verdade. Se eu não tiver a verdade, eu fico com muitos mitos, muito medos, muitas coisas. Ainda sobre politeísmo. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença da pluralidade dos deuses? E a resposta: sem dúvida, porque para os homens que chamavam Deus, a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais, pelas suas ações, pelo seu gênio, por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um Deus e lhe rendiam culto após a morte. E isso também ainda ocorre nos dias atuais, né? Tem pessoas que mesmo de forma inconsciente não fazem nada sem consultar gurus. Eu preciso fazer um negócio. Preciso conversar com o meu guru antes de fazer um negócio. Não é assim? Às vezes a gente também faz assim, né? Pais de santo, padres, pastores, médiuns. Quantos de nós, para a gente fazer qualquer coisa, a gente fala, não, eu preciso ir lá no médium tal, para ele me orientar. Então essa questão do politeísmo ainda está dentro da gente. E bastaria, na realidade, a gente entender o seguinte: antes de eu renascer, eu tenho uma programação reencarnatória. Dentro dessa programação reencarnatória, já tem muita base. É claro que elas podem acontecer ou não, mas já tem muita base sólida. E a partir do momento que eu começo a ter mais fé e mais confiança em Deus, o que vai acontecer? Eu começo a acessar a minha própria programação reencarnatória. Através dos sonhos, né? Através do sono, através das intuições, através das inspirações. E aí, pela minha fé, pela minha confiança, eu vou pelos caminhos da minha programação reencarnatória. E eu não preciso de gurus, não preciso de essas forças externas. Mas para isso, eu preciso aprender a estudar mais sobre leis divinas. A respeito de sacrifícios, a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? A resposta: primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Questão 670. Poderiam sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? A resposta: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável a imolar um dos seus semelhantes. A gente vai percebendo dentro da lei de progresso, que também está entre as leis morais, que hoje esses costumes eles vão se tornando mais raros. Eles não acabaram, mas eles estão cada vez mais raros. A gente começou aí imolando seres humanos, depois foi imolando animais, frutas, isso, aquilo. Hoje a gente já não tem tanta essa necessidade de sacrifícios, né? Mas, vez ou outra, a gente ainda fica sabendo que alguém fez aí um ritual e levou uma criança para agradar a Deus. Imolou uma criança para agradar a Deus. Então, isso é por ignorância ainda desses espíritos.
Que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças com o fim de agradar a Deus? Não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam sacrifícios humanos? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que mandou o homem amar o próximo como a si mesmo. No livro Nosso Lar, tem um capítulo que fala da Segunda Guerra Mundial, né? E mostra aí o quanto os encarnados são influenciados pelos espíritos maus e bons. Aqueles que partem para a crueldade, além de carregar a crueldade dentro de si mesmo, eles também são influenciados pelos maus espíritos. Então, quando a gente vê as pessoas, às vezes, cometendo, ainda nos dias atuais, alguns fatos terríveis, ela não está sozinha. A maldade não é somente dela, ela também tem as influências dos maus espíritos. Ainda sobre os sacrifícios, Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fim. Nós temos ainda sobre essa questão da lei de adoração, um pastor, escritor e conferencista bíblico dos Estados Unidos, Heidel Wilson Tozer. Ele diz o seguinte: estamos todos num processo de transformação. Já saímos daquilo que éramos e chegamos a esta posição onde estamos. Agora estamos caminhando para aquilo que seremos. Não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando naquilo que amamos. Isso aqui tem uma profundidade muito grande. Parece assim, aquela humanidade que estava lá atrás e que hoje se transformou, ela vem evoluindo, mas não são as mesmas pessoas. Porém, nós espíritas sabemos que lá atrás quem cometia os grandes erros éramos nós mesmos. E hoje nós estamos aqui diferente porque somos espíritos imortais. A carcaça aqui de Graça Maria vai chegar uma hora, vai ficar ou lá em Cambará ou em algum outro lugar por ali. Mas o espírito imortal, que hoje está aqui nessa carcaça, continuará sendo viajante do tempo e do espaço, sendo transformado. E Aristóteles, filósofo grego, diz o seguinte: nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. Nós ainda hoje, a gente pensa mais em coisas complexas do que coisas simples. A gente ainda dá mais valor no mal do que no bem. A gente ainda tem mais medo de coisas que fazem pra gente do que a gente confiar em Deus. Que somos obras divinas, que somos espíritos de luz. A gente ainda confia mais que se alguém fizer um despacho na minha vida, tudo vai paralisar, ao invés de eu confiar que a minha vida está nas mãos de Deus. E que no planeta Terra tem um governador que conhece mais de mim do que de mim mesmo, que é Jesus. Porque se há 4 bilhões e meio de anos ele já era espírito puro, será que eu tenho tudo isso? Eu não devo ter. O meu espírito não deve ter tudo isso. Então, ele me conhece mais do que eu. Ele sabe mais de mim do que eu. Então, por que eu vou ficar confiando no mal? Por que eu vou ficar confiando que alguém está fazendo alguma coisa contra mim?
Se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus, que me conhecem mais. Mas para confiar neles, eu preciso transformar isso em hábito. E como eu vou transformar algo em hábito, se eu não penso nisso, eu preciso começar a pensar. Em Mateus 6,20, Jesus traz a seguinte mensagem: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Resumindo a lei de adoração, o que nós estamos adorando? Nosso time de futebol? Porque o torcedor fanático, ele está colocando em prática a lei de adoração, só que ele não sabe disso. Eu estou adorando o partido político? O fanático também sabe. Eu estou adorando a minha religião? Eu sou aquele religioso que eu não suporto que ninguém fale mal do espiritismo. Nossa, se alguém falar mal do espiritismo, isso é fanatismo. Eu estou adorando, sem saber porque eu adoro. Aonde está o meu coração? Aonde está o meu tesouro? É isso que a gente precisa começar a se perguntar. Porque Jesus lembrou muito bem: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Naquilo que você está adorando, nós temos os pais que adoram filhos demais, os maridos que adoram esposas, as esposas que adoram marido, que eu acho muito legal, desde que seja em equilíbrio. Porque quando a gente se desequilibra, é um problema sério. Então, a lei de adoração, nós precisamos perguntar: em que grau que isso está dentro de mim? Acima, abaixo, equilibrado, tranquilo? E como é que eu vou entender tudo isso se eu não pensar na questão? Era isso que a gente tinha para trazer na noite de hoje. Agradecemos a atenção, o carinho que essa casa sempre nos recebe, e que todos nós consigamos nos olhar, nos enxergar e perceber em que grau está a lei de adoração naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, a forma como eu ajo e a forma como eu reajo. Muito obrigada a todos.